Então, meus amiguinhos, olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sim, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos vocês, meus amiguinhos. Eu sou a tia Vavá. E eu sou a Lindinha. Nós viemos aqui hoje mais um domingo. Mais um domingo. Para a gente aprender mais da palavra do Senhor Jesus. Com certeza. Estamos na EBD, Que é a Escola Bíblica Dominical. Isso, para quê? Para aprender mais do Senhor Jesus Cristo. Sim. Muito bem. E hoje, meus amiguinhos, nós vamos estudar a lição 7. Lição 7. Muito bem. A revista é a revista dos primários. Que é a faixa etária de 7 e 8 aninhos. Que legal. Que lindo. Vamos aprender mais. Vamos aprender muito mais do Senhor Jesus. Que legal. Muito bem. E qual é o assunto da lição? O assunto da lição, meus amiguinhos, o assunto da nossa lição de hoje é Conhecendo o Rei do Egito. Meus amiguinhos, Eu quero saber aonde que tá a história que você vai contar? bom, a história que eu vou contar, meus amiguinhos, está escrito em Gênesis, Gênesis no capítulo 41, 41 versículo 1 ao 36. a 36. Muito bem. E nós vamos, meus amiguinhos, continuar falando sobre José. José é o personagem aqui que nós estamos estudando durante toda essa revista. Quem lembra o assunto da nossa revista? Eu lembro. Então você lembra? Sim. Então, diz aí pra nós. É assim. Então diz aí pra nós. É assim. Conhecendo A história a história do filho que fez o certo. conhecendo a história do filho que escolheu fazer o que é certo. Isso, muito bem. Viu, meus amiguinhos? Então, memorize bem para você não esquecer. Combinado? Nós estamos falando de quem? De José. De José. Certo? Certo. E hoje, claro, nós temos algo pra gente memorizar mais ainda, né? Que é a nossa memória em ação. Então vamos colocar a nossa memória em ação. Vamos sim. O versículo da nossa memória em ação está em Romanos, no capítulo 8 Capítulo 8 e versículo 18. e versículo 18. Muito bem. Que está escrito assim, olha. Penso que o que sofremos O que sofremos na vida na vida não pode ser comparado pode ser comparado com a glória com a glória que nos será que nos será revelada. revelada. Isso, muito bem! Então, meus amiguinhos, ó, coloque bem esse versículo aí na sua memória para você Colocar sua memória em ação Isso, muito bem. e aprender mais da palavra de Deus. Muito bem. Meus amiguinhos, como eu falei para vocês, o nosso personagem desta lição é quem? Desta revista inteira é quem? José. Muito bem. José do Egito. É como ele ficou conhecido, né, meus amiguinhos? Ainda hoje, quando a gente vai falar sobre a história de José, a gente deve falar assim, ó, José do Egito, porque a gente já vai saber de quem José, de qual José nós estamos falando. Porque tem vários José na Bíblia, inclusive o pai de Jesus. Mas muito bem, meus amiguinhos, vamos relembrar um pouquinho da história de José para a gente entender a história de hoje. O assunto da nossa lição 7, o assunto desta lição é exatamente assim, ó. Conhecendo o rei do Egito. Conhecendo o rei do Egito. Isso, muito bem. E aí vai exatamente contar a história de como José conheceu o rei do Egito. Eu quero saber. Isso, nós vamos saber direitinho, meus amiguinhos, mas antes a gente vai relembrar, tá bom? Um pouquinho da história de José, pra gente poder entender se hoje, nessa lição que nós estamos aprendendo. Certo. Muito bem.
Primeiro a gente relembra o seguinte, meus amiguinhos, que José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos lançaram ele num poço. Isso. E aí depois, né, venderam José. Venderam para um homem Que comprou José chamado Potifar. e levou pra sua casa. Isso. E aí, a esposa do Potifar inventou uma grande mentira. Sim, E aí José foi preso. foi Potifar, colocou ele na cadeia. Isso. E aí, lembram que lá na cadeia ele conheceu muitas pessoas lá, os presos, inclusive ele ajudava, né? Ficou sendo amigo do copeiro. Sim, Lá na prisão, ele ajudava lá o copeiro e também o padeiro. ficou conhecendo lá esse pessoal. Certo. E aí, meus amiguinhos, olha o que aconteceu. Vocês lembram que o copeiro teve um sonho? Sim, eu lembro. Vocês lembram que o padeiro também, o padeiro também teve um sonho? É o chefe do copeiro e também o chefe dos padeiros. Isso, tiveram sonhos. Cada um teve um sonho. Sim. E José revelou, José interpretou o sonho desses homens. Quem lembra disso? Eu lembro. Lá na cadeia. Eu lembro. Isso, muito bem. Certo? Certo. Qual era o sonho dele? Ah, o sonho de quem? Do padeiro Do padeiro? e do copeiro. E do copeiro? É assim. O copeiro, né, teve um sonho e o padeiro também. Mas nós vamos falar o seguinte, assim, rapidinho, que o José interpretou. E o que ele interpretou? Qual foi a interpretação? Ele interpretou o seguinte, naquele sonho, que o padeiro, ele ia ser solto ali daquela prisão, mas ele depois iria morrer, porque logo depois, 3 dias depois, ele iria morrer, ele não ia aproveitar a liberdade dele, ali fora daquela prisão. Ah, É. e o copeiro? E o chefe do copeiro? Sim, qual foi a interpretação? A interpretação do sonho do copeiro foi que ele iria sair da prisão ali, por aqueles dias iria sair da prisão e ele iria ser ali um das pessoas de confiança daquele rei. Ah, ele ia servir ao rei? Exatamente, ele ia ser copeiro do rei, diretamente. Ah, que legal. Aí, meus amiguinhos, olha só, não sei se vocês lembram, mas na lição passada, o José, quando interpretou os sonhos e disse pro copeiro que ele iria ser solto e que ele iria ser ali um serviçal, um homem da confiança do rei. Aí o José disse assim, olha, mas lembra de mim, não esquece de mim não, lembra de mim. Eu lembro que ele falou assim. Exatamente. Pensa, olha só, meus amiguinhos, daqui em diante começa a nossa história. Ah, então diz aí. O seguinte, o rei, Certo, o rei do Egito. exatamente o rei do Egito, teve uns sonhos. Quantos sonhos? Ele teve 2 sonhos. Ah, Isso. E aí, quando o rei do Egito teve esses 2 sonhos, sim. o copeiro, aquele lá que José tinha interpretado o sonho dele, Sim. já estava com o rei, ali servindo o rei diretamente. Certo. Muito bem. E aí, o rei teve uns sonhos, 2 sonhos, e ficou encucado com esses sonhos. Ele dizia assim, esse sonho tem que haver uma interpretação. Aí, meus amiguinhos, ele chamou todos os adivinhos, aquelas pessoas que serviam o reinado, todos aqueles astrólogos, aquelas pessoas todas. Sim. Pensa, Eles interpretaram? não, pensa que ele interpretou os 2 sonhos do rei? Não interpretou, ninguém conseguiu. Aí lembra, que o José disse assim, lembra de mim, Meus amiguinhos, o copeiro, o chefe dos copeiros, e ali que já estava trabalhando com o rei, lembrou de José. Aí falou pro rei, olha só, meus amiguinhos, ele disse, rei, quando eu tava lá naquela prisão, que tu me colocou lá naquela prisão, havia um prisioneiro lá chamado José, que ele interpretou o meu sonho, o sonho do padeiro. E se cumpriu direitinho. Ele falou que eu ia ser liberto e que eu ia trabalhar aqui diretamente pra você. E olha aí o que tá acontecendo. Isso já se fazia mais de 2 anos, viu, meus amiguinhos? Ele esqueceu de José durante todo esse tempo.
É, mas tudo tem um tempo certinho, viu, meus amiguinhos? Ó, o nosso Deus, ele prepara tudo certinho pra nós. É legal, né? É. Aí, olha só. Veja só o que aconteceu. Por isso que é importante, meus amiguinhos, vocês memorizarem o seguinte. Que fazer a vontade de Deus é honrar a Deus. José fazia a vontade de Deus, portanto José honrava a Deus. É, exatamente. E aí, meus amiguinhos, outra coisa que eu quero que vocês memorizem aqui nessa lição é que nós precisamos estar sempre prontos para as oportunidades. José estava sempre pronto. Por isso, ele não desviou do caminho do Senhor Jesus. Do caminho do Senhor Deus. Sempre ele estava ali, estava na prisão, mas ele, ó, louvava a Deus. Estava junto ali com o Potifar, mas ele estava louvando a Deus. Estava sendo caluniado, mas ele estava louvando a Deus. Meus amiguinhos, ele ó foi fiel ao Senhor nosso Deus. Aí chegou o momento, meus amiguinhos, em que o rei disse assim, ó, para aquele copeiro, então chama esse homem para vir aqui, para ele interpretar o meu sonho. Por isso, conhecendo o rei do Egito. Chegou a hora de José conhecer o rei do Egito, meus amiguinhos. Aí ele foi avisado que o rei estava chamando ele. Então o que aconteceu? José vestiu a melhor roupa que ele tinha ali na prisão, né? Vestiu para então chegar até a presença do rei. Certo. Quando ele chegou na presença do rei, sim, o rei então começou a falar o sonho para ele. Certo. Lembrando, meus amiguinhos, que o José, ele só interpretava o sonho porque ele tinha Deus na vida dele. Era Deus, foi Deus que deu esse dom para ele, Deus que fazia com que Deus revelava o sonho para ele, né? Assim, para ele ter essa interpretação, então ele interpretava ali aquele sonho. Sim, tudo é mandado por Deus. Isso, tudo direcionado por Deus. Tudo direcionado por Deus. Muito bem. E qual era o sonho de Faraó? O sonho de Faraó, gente, é bem interessante. Diz aí, eram dois sonhos. Dois sonhos. Ó, o rei, ele sonhou o seguinte. Ele começou a falar o sonho para José. Aí ele começou a dizer então assim: eu tive dois sonhos. E um sonho é que estava num local próximo ao rio, 7 vacas gordas. Lindas, maravilhosas. Isso. E tinha também ali 7 vacas magras. Muito magras mesmo, super raquíticas. E acontece que as 7 vacas magras se aproximava das 7 vacas gordas. E aí engolia as 7 vacas gordas. Como pode? Meus amiguinhos. E José só ouvindo. E o rei falando. Aí o segundo foi o seguinte. É que ele disse que tinha, ele viu um pé de milho. Que tinha várias espigas. Certo. Nesse mesmo pé de milho, tinha 7 espigas muito lindas, maravilhosas e viçosas. Sim, muito lindas, maravilhosas e viçosas. E no mesmo pé tinha 7 espigas muito xoxas e queimadas. E aí, meus amiguinhos, que ele disse, olha, eu preciso que alguém me interprete isso aí, esse sonho. Aí José, olha aí, meus amiguinhos, chegou a hora dele. Ele estava preparado. A hora dele chegou, ele já estava ali diante do rei. E ele estava preparado, ele estava cheio do poder de Deus. E Deus deu ali, ó, a unção para ele interpretar aqueles sonhos. Aí ele começou a interpretar, meus amiguinhos. Aproveitar a oportunidade. A oportunidade que Deus deu para ele. Muito bem. Aí, meus amiguinhos, ele começou a dizer, começou a interpretar. Olha, rei. A interpretação é o seguinte, é que as 7 vacas
os dois sonhos querem dizer a mesma coisa. Sim. Que tanto as 7 vacas gordas quanto as 7 espigas viçosas, Sim. quer dizer que vai haver 7 anos de fartura aqui em todo o Egito. Ah, É, que legal. que legal, mas presta atenção o restante da interpretação. Tá. E as 7 vacas magras e as 7 espigas de milho que estavam queimadas, que estavam xoxas, Sim. seriam os 7 anos de muita fome. E os dois sonhos, praticamente, que queria dizer a mesma coisa, praticamente iguais, e que queria dizer a mesma coisa, queria dizer que seria logo que isso ia acontecer, que o tempo seria imediato. Ah, Meus amiguinhos. que inteligente, você interpretou até o tempo. Meus amiguinhos, E tem mais uma coisa. Meus amiguinhos, quando ele começou a interpretar aquele sonho, que o rei do Egito ali estava entendendo tudo, Sim. Deus deu mais algo para José aproveitar a oportunidade dele. Diz aí. Ele disse assim, olha, e eu vou dizer mais algo para você. Como vai ser 7 anos de fartura, 7 anos de seca. Sim. A seca vai ser tão grande que as pessoas não vão nem se lembrar do tempo, se há algum tempo aqui no Egito teve fartura. Então eu vou dizer para você, você vai precisar de uma pessoa que administre tudo isso durante o período de fartura. Ah, Meus amiguinhos, ou seja, José, Deus deu a interpretação dos sonhos do faraó para José, e José ainda deu um conselho para o rei do Egito. que legal. E esse conselho, meus amiguinhos, ele vai se cumprir na próxima revista. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui nessa revista, meus amiguinhos, é o seguinte, é que Deus, ele está conosco sempre. E nós precisamos ser sempre leal ao nosso Deus, sempre honrar a este Deus, sempre fazer a vontade de Deus. Sim. E olha só, meus amiguinhos, quando nós estamos honrando a este Deus, Deus nos honra. E isso é mostrado aqui na história de José. José honrou a Deus onde quer que ele estivesse, onde ele estava honrando a Deus. E Deus honrou José, meus amiguinhos. Deu o quê? Oportunidade para ele. Deu interpretação de sonho pra ele. Deus é o Todo-Poderoso. E, meus amiguinhos, o legal de tudo isso é saber que assim como Deus foi com José, ele é conosco. Porque o Deus de José, daquela época, O José, é o mesmo Deus. o nosso Deus. Portanto, meus amiguinhos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos agradecer cada dia a Ele por tudo quanto Ele tem nos dado, por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, pelas oportunidades que Ele nos dá, pela sabedoria que Ele nos dá. Então, meus amiguinhos, vamos continuar lutando e servindo o nosso Senhor, honrando o nosso Deus, porque Ele sempre Cuida de nós. porque Ele sempre Está conosco. porque Ele sempre está cumprindo com a sua palavra. Ele é sempre fiel. Amém, meus amiguinhos? Até a próxima aula. Que Deus continue abençoando todos nós. Sim, amém.